dia, meus queridos irmãos, a paz de Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 13 de abril, quarta-feira da Semana Santa. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamados Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dares se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa do Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Então comiam. Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, estamos aproximando cada vez mais desse momento forte da nossa fé, esse momento em que nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor. Momento que às vezes nos leva à tristeza por pensar porque uma pessoa que veio somente para fazer o bem, somente para pregar o amor, pudesse sofrer tanta humilhação, sofrer tantas dores. E isso, queridos e amados irmãos, por cada um de nós. E tudo começou com uma traição que o Evangelho de hoje vem a nos falar. Vem a nos falar desse momento em que Jesus foi traído por uma pessoa que estava sempre junto, que estava sempre caminhando com ele. Jesus confessa na intimidade dos discípulos a traição que está sofrendo por um dos seus. E às vezes isso nos leva a pensar o quanto isso foi dolorido para o Senhor, porque quando isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, dói muito quando nós somos traídos por uma pessoa que está próximo de nós.
Parece que dói muito mais do que se fosse por uma pessoa que estivesse bem distante, que não tivesse muito a ver conosco, o que não foi o caso do Senhor. A pessoa que o traiu estava sempre junto dele, sempre caminhando com ele. Mas na verdade Jesus já sabia que isso iria acontecer. Jesus sabia que seria dessa maneira. A traição é a quebra da dádiva, lealdade, é a quebra da confiança. A traição acaba com tudo. É o guindaste demolidor de toda a esperança. Então a traição provoca tudo isso na nossa vida, como provocou na vida do Senhor Jesus. Quando somos traídos, quando nós traímos alguém, é isso que acontece, esse estrago que acontece na vida daquela pessoa que sofreu a traição. Provoca tanta consequência. E na verdade, não só para quem foi traído, quem pratica esse ato também tem as suas consequências. Haja visto que Judas Iscariotes teve a consequência da traição. Judas Iscariotes, depois desse tal ato, arrependeu tanto que cometeu suicídio. Não há nada a fazer. Ele foi vendido como escravo, entregue à morte sem motivo. Isso foi o ato que o Senhor recebeu. Por outro lado, tudo está nas mãos de Deus. O destino de Jesus está nas mãos de sua confiança em Deus. Judas foi o executor da traição, mas de alguma forma os outros discípulos também o traíram, porque por medo o abandonaram à beira do abismo. Às vezes a traição, ela tem várias medidas. Pode ser de menos gravidade e maior gravidade. Porque na verdade todos os outros discípulos também, na hora que Jesus estava no mais sofrimento da sua vida, os outros discípulos também abandonaram Jesus. Ficaram olhando de longe, ficaram assistindo à distância. Ao contrário da sua mãe, ao contrário de Maria. Maria esteve sempre próxima, sofrendo, mas acima de tudo confiando. E a gente pode refletir, queridos e amados irmãos, na nossa vida. Será que nós também, nos momentos mais difíceis, será que nós também não fraquejamos na nossa fé? Será que no momento em que tudo aperta mesmo, onde, como se diz, onde o calo dói, onde a correia aperta, será que nós também não fraquejamos na nossa fé? É muito fácil às vezes falar assim, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé que isso vai ser assim. Mas quando a coisa muda de figura, às vezes nós tendemos a fraquejar também. De certa forma, isso também é uma maneira de traição. De certa forma, isso é uma maneira que nós também estamos nos comportando como aqueles discípulos comportavam naquela época. Muitas vezes traímos a Deus
e as pessoas que amamos por medo, por mostrarmos uma confiança que não temos, ou por nos decepcionarmos com nossos amigos. A traição é o caminho mais fácil. Rompamos com nossos medos, com nossas imagens erradas e confiemos no Senhor. Então, queridos e amados irmãos, é preciso que nós rompemos com essas dificuldades que às vezes temos na nossa caminhada. Temos que abandonar essas dúvidas que às vezes temos no nosso dia a dia. Não é fácil, mas se nós praticarmos todos os dias, conseguiremos ser mais fiéis ao Senhor. Conseguiremos fazer com que nós sempre caminhamos junto ao Senhor e jamais o abandonamos. E como nós podemos fazer não abandonando o Senhor? É ser sempre fiel àquelas pessoas que necessitam de cada um de nós. É acolher Jesus na pessoa sofredora. É acolher Jesus na pessoa que precisa de cada um de nós. É acolher Jesus na oração. É acolher Jesus na nossa conversão. Fazendo assim, nós estamos tirando de uma certa forma do nosso coração a traição que nós também praticamos. Que o Senhor nos dê força, nos dê coragem e, acima de tudo, nos dê muita fé para sempre acreditar no Senhor, que sempre acredita em cada um de nós. Mesmo que nós o abandonamos, Ele jamais desiste de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.